Tá começando mais um vídeo aqui no canal Lanterna e hoje vamos para mais uma previsão do Campeonato Brasileiro, né? Vamos falar da próxima rodada que vai começar hoje, nesse dia que a gente está lançando esse vídeo. Vamos começar falando logo do jogo mais esperado da rodada, que vale a liderança do Brasileirão, que é Flamengo e Palmeiras, aqui no Rio de Janeiro. Esse jogo é o jogo mais importante da rodada, sem dúvida nenhuma. Eu não vou dizer que é uma final antecipada, porque ainda pode acontecer muita coisa depois desse jogo. Mas que o vencedor vai ter uma moral elevada para poder ir em busca do título brasileiro, isso eu posso afirmar com certeza. As duas equipes estão vindo de vitórias muito importantes. O Flamengo, que ganhou de um rival do seu estado, né, ganhou do Botafogo por 3-0. E o Palmeiras também, né, jogou com um rival do seu estado e ganhou de 5-1. Mas eu acho que o Palmeiras vem forte, vem mais forte para esse jogo. Se eu fosse colocar o nível de favoritismo entre as duas equipes, eu diria que está ali 52-48 para o Palmeiras, porque eu acho que o Palmeiras está melhor. O momento atual agora do Palmeiras é muito bom, principalmente por causa da sua dupla Vitor Roque e Flaco Lopes, mas o Flamengo liderou boa parte do campeonato, então não tem como subestimar a equipe carioca. Eu acho. Talvez eu discorde um pouco de você por conta desse negócio de momento, né? Que o Palmeiras vem melhor. Eu acho que é um momento muito igual das duas equipes, tá ligado? Os dois oscilaram recentemente e tal, fizeram partidas um pouco aquém, mas as duas equipes são muito competentes e, como eu disse, essa partida vale a liderança do campeonato. Quem ganhar vai ser o líder. O Flamengo tá em segundo agora, mas apenas 3 pontos atrás do Palmeiras e com um saldo de gols melhor, por isso pegaria a liderança. E os dois times são muito competentes. Eu acho que vai ser um jogão, né? Se eles proporem o jogo desde o primeiro minuto. E as duas equipes têm muito isso na filosofia de jogo. Então, vai ser um jogão. Vale a liderança do campeonato. E como você disse, dá toda a confiança do planeta pro time que ganhar pro decorrer do Brasileirão para tentar realmente conseguir esse título. Eu acho de verdade que vai ficar na mão de qualquer um desses dois, assim, e não tem outro time brigando contra eles, assim como não teve nos últimos anos. E já que a gente tá falando de título, de disputa de título do Brasileirão, vamos falar do jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro tá correndo por fora, pegou uma distância maior agora, né, dos dois primeiros colocados, mas que vai jogar contra o Fortaleza, que tá mal. O Fortaleza que cada rodada que passa também demonstra que provavelmente vai acabar tendo que jogar a Série B no ano que vem, porque não está conseguindo ter nenhum tipo de arrancada, nenhum tipo de melhora ao longo das rodadas. E faltam poucas, né? São cerca de 10 rodadas, né? A gente está em 29ª, na verdade faltam 9. Faltam 9 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro e o Fortaleza continua afundado lá embaixo, ao mesmo tempo que o Cruzeiro também está pegando distância dos dois primeiros colocados. Eu acho que o Cruzeiro vai ganhar essa partida. Tem atacantes muito bons. Apesar da zaga talvez ser o ponto fraco do time, eles ainda assim têm uma defesa sólida. Uma coisa equilibra a outra. Apesar não é a melhor defesa do campeonato? Não. Mas o ataque é tão bom que equilibra as coisas. E o Fortaleza tá muito mal, né? Já trocou de técnico esse ano, mas as coisas não melhoraram. E provavelmente eles vão cair, o que eu acho até um pouco triste pela história do Fortaleza nos últimos anos, né? Vinha se reconstruindo, vinha jogando bem, conseguindo boas colocações no Brasileirão, foi para jogar uma competição internacional, e aí agora vai provavelmente cair para a Série B, e resta saber se eles vão conseguir se reconstruir nos próximos anos para chegar no patamar que eles já tinham chegado no ano passado e nos anos anteriores. E falando de time que tá muito mal, não tem como a gente também não falar de Botafogo. Botafogo que mais uma partida sofrível, essa última. A gente falou no último vídeo que seria uma partida muito difícil pro Botafogo, e foi exatamente isso que aconteceu. Tomou um pau ali do Flamengo, que o Flamengo em nenhum momento se desesperou para ganhar o jogo. Foi um jogo tecnicamente fácil para o Flamengo. E o Botafogo vai enfrentar o Ceará. O Ceará, que é um time que não fede nem cheira, tá ali no meio da tabela. Tá em 12º, se eu não me engano. Deixa eu olhar minha colinha. Exato, tá em 12º ali abaixo de Grêmio. O próprio Bragantino, que a gente comentou que jogou com o Palmeiras. E o Vasco, a gente já vai falar do Vasco, calma aí. O Ceará tá ali nesse meio de tabela, tá vendo as suas chances de ir para a Série B finalizarem, tá ficando numa situação mais tranquila, e o Botafogo se distanciando cada vez mais do G4 ali, daquele bolo ali de cima,
Principalmente, apesar de estar em quinto, né, ainda está uma posição atrás do G4, mas principalmente por causa dos times que estão chegando, né, que é o Mirassol, o Bahia, que apesar de ter perdido o clássico com vitória, ainda está ali entre os 6 primeiros. Então eu acho que esse jogo de Botafogo e Ceará vai se bobear. Pode dar empate, porque são duas equipes que estão ali nesse... Como eu disse, nem fede nem cheira. São dois times que nem estão disparando, mas que também não, apesar dos últimos jogos, também não saem perdendo todas as partidas. Assim, o Botafogo não fede nem cheira na questão de desempenho, mas eu acho que tá fedendo bastante em questão de retrospecto, né? Pô, um time que fez o que fez nos últimos anos, se reconstruindo e tal, conseguindo ganhar títulos, pra mim esse ano é uma vergonha, o Botafogo. Todo o desempenho do Botafogo esse ano, pra mim, é uma vergonha. Não era pra ser um time tão mediano assim. Tudo bem, perdeu umas peças, ok. Trocou de técnico, ok. Mas, pô, o time não acabou, tá ligado? E tinha dinheiro, né? Teoricamente, tinha dinheiro e gestão pra repor essas peças. Não repôs, não conseguiu um técnico à altura do último que ganhou os títulos, e aí, né, tá já no segundo técnico depois dos títulos. E o Ancelotti não tá mostrando nada, tá ligado? É um técnico inexperiente, né? Se eu não me engano, é o primeiro trabalho dele solo. Ele sempre foi auxiliar do pai dele. E aí, assim, o futebol do Botafogo é ruim? Não, mas também não é bom. E era pra ser bom, pelo que apresentou no passado, tá ligado? E não tá sendo bom, e por isso eu acho que tá fedendo um pouco. A torcida do Botafogo, inclusive, tá reclamando muito na internet, principalmente agora depois desse jogo contra o Flamengo, que o Flamengo conseguiu um atropelo, esses 3-0 podiam ser mais, né? O Flamengo meio que não quis decidir o jogo e deixou por isso mesmo. Mas o Botafogo realmente tá bem ruinzinho. Vai ser um jogo bem chatinho, provavelmente, contra esse Ceará, que tá igualmente ruim, bem mediano. E não tem muito o que fazer. Eu acho que vence quem não assistir essa partida. E o Ancelotti, né, você comentou ele aí, né? Ele já tá sofrendo por alguns rumores, né? Aqueles burburinhos clássicos do futebol brasileiro de uma possível futura demissão. Ele até falou na coletiva, né, que ele não controla isso e que ele não tem medo disso acontecer, mas a gente sabe como é o futebol brasileiro, né? Você passar 3, 4, 5 rodadas sem mostrar nenhum tipo de evolução, já começam esses fantasminhas no ouvido do treinador, né? A gente sabe que o futebol brasileiro é uma coisa muito dinâmica, para não dizer outra coisa, que a base do futebol aqui é resultado. Então, se você não estiver entregando isso, você vai acabar rodando. E eu penso que talvez seja um pouco cedo para demitir o Ancelotti. Eu acho que ele é um técnico promissor. Tem aquela velha máxima que disseram aqui no futebol brasileiro, quando o Domenech treinou o Flamengo, né, que o Renato Gaúcho falou que tinha um amigo que dormiu 10 anos na garagem e não tinha virado um carro. Tudo bem, o Ancelotti treinou... ele era auxiliar do pai, mas ele não é o pai. Mas eu acho que ele é um técnico bem promissor. Talvez ele não seja o técnico certo pro Botafogo, e o Botafogo não seja o time certo para um primeiro trabalho dele. Mas acho que ele é, sim, um técnico que vai se provar muito bom nos próximos anos. Mas eu penso que não é o momento para demitir ele ainda. Ele ainda pode apresentar um melhor futebol, né, nesse time, né? E, assim, eu vejo potencial. Bom, e a última partida que a gente vai comentar, eu diria que, dependendo do contexto, né, da visão de quem estiver assistindo esse jogo, eu diria que é o segundo jogo mais importante da rodada, porque a gente vai ter simplesmente uma previsão da semifinal da Copa do Brasil, né, de uma das semifinais da Copa do Brasil. Vai ser Vasco e Fluminense, que vão jogar na segunda. O Fluminense tentando ligar de vez esse turbo para poder subir na tabela e encostar no G6, porque o Fluminense ainda sonha com uma vaga na Libertadores. Venceu o Juventude numa partida sofrível ontem, quinta-feira. Uma partida que, se não fosse pelo Thiago Silva de novo, e de ter contado com muita sorte, né, porque foi um lance que o Riquelme foi pela direita, recebeu depois de escanteio, né, que o Fluminense cobrou, fez o cruzamento, a bola desviou no zagueiro do Juventude, e o Thiago Silva, fazendo o movimento de voleio, ainda conseguiu acertar a bola, e a bola foi morrer devagarzinho
dentro do gol do time do Rio Grande do Sul, né? Foi um futebol muito abaixo do que a gente estava observando o time do Fluminense estava jogando, na verdade, né? Que o time estava mostrando, sim, uma evolução em questão de tática, né? Uma coisa que a torcida reclamava muito, que parecia que o time do Renato Gaúcho não treinava taticamente. Agora estava tendo essa evolução, mas que virou um bando de novo na última partida. Mas no caso do jogo do Fluminense, a questão do gol, que o gol saiu um escanteio, que o juiz marcou um escanteio pro Fluminense por causa do tempo que o Jandrei, que é o goleiro do Juventude, ficou segurando a bola, uma coisa que a gente sabe que tem desde o brasileiro, essa nova regra, mas que não estava sendo aplicada tanto, mas foi nesse jogo e resultou no gol do Fluminense. E na questão do Vasco, falar além do jogo, também falar sobre o Diniz, que mais uma vez foi o centro das atenções no final do jogo, que ele foi separar os jogadores dele da confusão com os jogadores de Fortaleza, mas parece que ele queria arrumar confusão com os jogadores do time dele. Porque o tanto que ele empurrou o Léo Jardim, o Puma Rodrigues e uns outros lá, parecendo que ia descer o dedo nos malucos, parecia que os caras eram inimigos. Então, deixei pra você essa deixa aí. Assim, falando do Fluminense, pra seguir a ordem, realmente, o time do Fluminense vinha apresentando uma leve melhora e tal, a gente até nutriu uma certa esperança de que o time poderia melhorar e tal, mas nessa partida, apesar de ter ganhado, foi bem mais ou menos o futebol apresentado. E aí conseguiu esse gol salvador no finalzinho com o Thiago Silva, que tá salvando o Fluminense, não é a primeira vez que ele faz isso no ano. Tanto na defesa quanto no ataque ele tá sendo muito decisivo, né? E eu acho que esse é o papel dele mesmo, ele chegou pra isso, ele é um cara veterano e ídolo do time por conta desses momentos. Então, eu acho que ele tá aí pra isso. E tudo bem, o Fluminense não jogou bem, mas ainda assim é um time melhor do que o Vasco. E falando sobre o Vasco, a partida contra o Fortaleza foi muito animada. Foi assim, o Fortaleza atacando bastante, o Vasco atacando mais ainda, mostrando uma clara evolução, né, no esquema de trabalho. O Diniz, pelo jeito, tá conseguindo imprimir toda a identidade que os times dele, que ele gosta que os times dele tenham no Vasco, mesmo com a limitação técnica das peças. E aí chegou no final da partida, teve um expulso para cada lado nessa hora dessa discussão, teve Diniz empurrando, teve moleque da base do Vasco armando soco pra bater em gente do outro time e não batendo em ninguém, porque a briga foi separada. Foi assim, foi uma emoção. E tem uma piada muito boa de um programa esportivo que eu vejo, que diz que o Diniz só consegue expressar as opiniões dele gritando. Então ele meio que fez isso, tá ligado? Mesmo se ele estiver feliz, ele vai gritar, e aí o time dele ganhou, tava tendo uma briga, ele foi lá e começou a gritar com os jogadores dele, que é só isso que ele sabe fazer. E ele faz isso sempre mesmo, então não tem muito o que falar do Diniz. Mas agora falando da partida mesmo, Vasco e Fluminense, que vai acontecer na segunda-feira no Maracanã, né? Eu acho que, apesar das últimas partidas dos dois times, tanto a vitória do Vasco quanto a vitória do Fluminense, essa partida tem um potencial para realmente ser um termômetro para a semifinal da Copa do Brasil, e quem ganhar vai chegar com confiança para daqui 2 meses, né? Um pouco mais de 1 mês e meio, na real, para chegar na semifinal e falar, eu te ganhei da última vez, então eu vou ganhar agora de novo. Porque isso mexe muito com o mental dos jogadores, mexe muito com a moral que o time tem com a torcida, e eu acho que esse vai ser o ponto determinante dessa partida. Bom, e antes de encerrar, eu só queria agradecer, né? Agradecer é meio difícil. Agradecer os últimos inscritos do canal, né? A gente estava travado ali em 84, 85 há um tempinho já estamos chegando ali perto dos 90 e perto dos tão esperados 100 inscritos que a gente está querendo. E só agradecer quem está acompanhando, quem está ajudando a gente, compartilhando, dando like e tudo mais. E esse vídeo não é diferente. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve se você ainda não se inscreveu, compartilha, joga no Insta, joga no WhatsApp, joga no grupo da família, joga onde você quiser. Só ajuda a divulgar o nosso canal aqui, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu. Só valeu? Ah, tá ótimo. Então tá ótimo.